Fala pessoal, beleza? Aqui é o Pedro Lucas do canal PL Tech de novo. E cara, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma parada muito da hora do SolidWorks. Quantas vezes você aí na sua casa já não quis desenvolver uma estante de livro ou uma cantoneira, alguma coisa assim, tá ligado? Um puxador, alguma peça que precisasse de sustentação e você não sabia qual sustentação que você ia colocar nela. Qual é a quantidade de plástico que você ia colocar na peça, que você ia fazer impresso em 3D, para poder sustentar aquela quantidade de peso específico, tá ligado? Mais ou menos isso. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando um recurso muito da hora do SolidWorks, que é o recurso de otimização de topologia e otimização de peso. Então, a gente vai criar um sólido que ele vai aguentar uma certa determinada quantidade de peso específico que nós vamos colocar nele, e quem vai gerar o sólido pra gente vai ser o software, não a gente vai gerar o sólido, tá ligado? Tipo, eu não vou desenhar vamos supor, eu quero fazer um L pra segurar uma estante aqui, tá? Eu não sei como tem que ser a geometria da minha peça para ser mais otimizada possível. Então, o que significa isso? Eu vou fazer uma peça com o máximo de torque incidido aqui em cima, então eu vou colocar o máximo de peso aqui em cima, que no meu caso lá, por exemplo, vai ser 10 quilos, sei lá. E ela vai ter o mínimo de material possível. Isso significa otimização de peça. Então, confere o vídeo aí do Marlon, beleza? Que hoje a gente vai estar mostrando como você desenvolver isso no SolidWorks. Valeu! Olá pessoal, aqui é Marlon Cúnico do canal Tudo sobre Impressoras 3D. Sejam bem-vindos novamente à nossa série de projetos avançados e manufatura avançada. Hoje a gente vai continuar falando sobre otimização de topologia, otimização topológica, onde a gente consegue obter formatos, através de formatos diferentes, nós conseguimos obter resistências maiores, quantidade de massa inferior, peças de altíssima performance, e o que acabou impulsionando nos últimos anos a utilização dessas técnicas de otimização de topologia são as impressoras 3D ou a manufatura aditiva. Por que a manufatura aditiva é tão importante para essa otimização de topologia? Porque ele nos traz liberdade de forma. A gente consegue fabricar peças com uma complexidade maior e com isso você consegue melhorar algumas propriedades dessas nossas peças. Ok? Então, a gente vai começar explicando inicialmente o que é essa análise topológica, como que a gente consegue melhorar, quais são as ferramentas. Hoje a gente vai utilizar como ferramenta o SolidWorks. A versão 2020 do SolidWorks já veio com um recurso muito interessante de otimização de topologia, mas para que você consiga utilizar esse recurso de otimização topológica, você precisa no mínimo conhecer a parte mais básica e fundamental desses casos. Então vamos lá. Otimização de topologia entra dentro dos conceitos de otimização. A gente pode otimizar a massa, a gente pode otimizar a espessura, podemos otimizar a resistência, mas a topologia é o conjunto de várias coisas, não somente a forma, não somente a escala. Então a gente vai acabar mexendo na geometria, na escala e em outros tipos de critérios intrínsecos do projeto. Ok? Como que um projeto convencional é feito? Inclusive, é muito comum a gente falar assim, o Design Thinking. Design Thinking é um tipo de metodologia que ajuda a acelerar o projeto, o processo criativo e produtivo das empresas. Se a gente aplicar isso para a parte de engenharia e projeto de peças, o que a gente vai acabar tendo? A gente inicia com uma especificação que pode ser empatia, né, que vai definir quais são as características que eu preciso. Por exemplo, se eu tiver uma cantoneira que vai segurar uma prateleira,
né? Eu posso definir ele como uma viga em balanço. A partir disso, a gente faz o desenvolvimento de um conceito, iniciando no papel, depois indo para um modelo 3D ou indo direto para o modelo 3D para quem tem uma facilidade maior, mas eu sempre sugiro que vocês comecem com o rascunho, no croquis na mão, porque isso facilita você organizar suas ideias. Depois de ter esse pré-projeto feito, você faz uma análise de elementos finitos, uma análise de resistência. Você verifica e valida se aquela geometria com aquele material que você desenvolveu vai resistir aos esforços definidos inicialmente. Tá? Se for ok, né, se passar, você consegue usar manufatura aditiva ou impressão 3D para fazer um protótipo e testar a usabilidade. Se for positivo, você lança. Caso o elemento finito indicar que não é satisfatório como resistência, você volta para o croquis e você fica nesse ciclo até que ele saia. Se no teste de usabilidade a partir de impressão 3D você tiver indicativos que não é satisfatório, você volta também para o início. Então você vai ficar nesse ciclo sempre, até que fique satisfatório e tenha o lançamento. Quando você tem otimização de projeto ou otimização de topologia, você tem uma abordagem diferente das coisas. Você começa com a definição do problema e logo em seguida você trabalha com análise de elementos finitos com otimização. Então, você não define a geometria. Quem vai definir a geometria vai ser o cálculo. Claro, algumas restrições de usabilidade você vai fazer e você vai ter, mas o resto você não vai ter. E a partir dessa otimização você vai ter vários resultados que o próprio computador, com essa metodologia, vai acabar obtendo, gerando, né? Escolhendo um conceito adequado, ele já passou na análise de elementos finitos, então você consegue fabricar. Se na fabricação der tudo certo, você lança, senão você volta e redefine o problema ou a necessidade do cliente. Então, esse ciclo, além de ser mais curto, ele acaba implicando em resultados muito mais otimizados. Agora, falando de otimização, o que é otimização? Otimização é você conseguir um máximo ou um mínimo. Marlon, mas eu posso melhorar a peça? É otimização? Não. Otimização tem que ser o máximo ou um mínimo conforme algum tipo de equacionamento. Qual que é o tipo de equacionamento? Né? A gente define fundamentalmente que um problema de otimização é minimizar uma função a partir de x. X são as variáveis, pode ser massa, pode ser qualquer outro tipo de custo. São variáveis que você vai ter no projeto, sujeito a restrições. Então são funções que podem ser maior ou menor e funções que são iguais. Então a gente sempre vai trabalhar com uma função de custo ou objetivo e restrições, são os limites máximos que o meu projeto aceita. Tá? Então é importante que a gente tenha isso bem definido, porque na otimização de topologia que a gente tem no SolidWorks, tem essas funções. Na otimização de topologia que a gente tem em qualquer software, que nem o Fusion 360, que nem o NTopology, que nem o NetFab, que é da Autodesk, todos utilizam esse tipo de recurso, onde a função objetivo pode ter um único objetivo ou pode ter múltiplos objetivos. Tá? Os objetivos mais comuns que a gente tem para a otimização de topologia costumam ser o custo, massa. Então, a massa e o custo estão geralmente atrelados um ao outro. A resistência, ou requisitos de processo. Rigidez por flexibilidade. Então, é o quanto que o material se desloca. No final das contas, é isso. E frequência natural, esses são os mais comuns. E já são default do SolidWorks, para você calcular esses tipos de objetivo. Claro que um dos objetivos que a gente tem, né,
né, nessa análise de topologia é utilizar esses recursos do SolidWorks. Mas a gente consegue também fazer outros tipos de análise usando metodologias um pouquinho mais sofisticadas que não vai acabar utilizando esses casos. Ele pode ter outros casos diferentes. A gente vai ver nos vídeos na sequência como a gente consegue fazer otimização topológica, inclusive utilizando planejamento de experimento ou DOE virtual. Tá? Dentro do método de cálculo do SolidWorks, a gente tem um fluxo bem simples. Primeiro, a gente define como que é o projeto inicial. Depois, a gente imputa todas as informações de restrição de contorno e a partir desse cálculo computacional a gente vai conseguir identificar se converge, ou seja, se o que eu defini como objetivo está válido. Se não está válido, ele modifica a geometria novamente, calcula. Então ele vai ficar nesse loop até chegar no final e obter uma resposta. Ok? Simples assim. Né? E a gente vai fazer agora um exemplo simples também, que é uma barra engastada em balanço. Tá? Então, o que a gente vai ter como restrições? Né? A gente vai ter que essa barra ela é em plástico. Nosso objetivo é reduzir a massa, mas que mesmo assim ele aguente a força de 1 kg. Tá? Nosso objetivo é que pelo menos a gente tenha um fator de segurança mínimo de 2. Ok? Então nessa peça a gente vai acabar trabalhando com dois casos. Primeiro é uma viga engastada e depois a gente vai que tem os limites máximos. Isso daí é o pré-requisito que o SolidWorks deixa na nossa análise, que a gente tem o volume máximo que a gente pode ter. Tá? Então eu vou começar com a geometria mais básica, onde vai ser removido o material, e eu vou também trabalhar com vocês um outro caso onde eu tenho um limite maior. Então o ideal numa análise de topologia é que eu trabalhe com geometrias muito superiores ao que eu costumaria utilizar. Com isso, nos dá flexibilidade de realmente escolher a melhor geometria possível para tais peças. Tá? Começando com a primeira, a gente vai criar um novo estudo que é de topologia. Esse daí é uma situação nova no SolidWorks 2020. E a gente escolhe qual que é o volume máximo. Com essa geometria, a gente vai iniciar. O passo a passo, se vocês lembrarem do vídeo anterior, se vocês não se lembram, tá o link aí embaixo. O passo a passo é o mesmo de simulação, justamente porque a análise de topologia depende da análise de elementos finitos, o que para a gente é extraordinário, certo? Então a primeira coisa que a gente vai definir é o material. Então, o material a gente já tinha definido lá no nosso parâmetro inicial, que seria um plástico ABS. O plástico ABS que já vem no SolidWorks, ele não tem tensão de escoamento. Tá? Para tensão de escoamento, siga no nosso canal, vocês vão acabar sabendo o que é tensão de escoamento e para que serve a tensão de escoamento numa peça. Tá? Mas, no caso do SolidWorks, você tem que criar uma nova peça e preencher os valores. Sempre tem que ir para o material personalizado. Nesse daqui eu já preenchi quais são os limites de tração, compressão e escoamento. Então, só aplicando essa minha geometria, então eu já sei que esse material é ABS. Próximo passo é definir as restrições da análise de elementos finitos, não são as restrições da análise de topologia. Então, vou definir que é fixo, porque ele é engastado em um lado. E ok. Na outra face, nesse caso, eu vou definir que tem uma força, que a gente tinha visto lá que era 10 newtons, né? 1 kg. Ah, Marlon, eu quero que ser bem preciso, não quero que seja
tem que ser 9,81, tanto faz, gente, pode ser 9,81 também. Então, nesse caso, vou dizer qual que é a direção e qual que é a força. Então, aqui, 1 kg força, 9,81. Tá? Então, na minha face, tenho ao redor dessa face inteira um carregamento de 1 kg. Próximo passo para a gente, como a gente não tem múltiplas peças, a gente não precisa criar conexões. Próximo passo para a gente é criar malha. Então, a gente vai criar a nossa malha. Nesse caso, eu vou deixar ela bem grosseira para conseguir calcular mais rápido para mostrar para vocês. Mas o ideal é que quanto mais fina for a malha, quanto menor seja o tamanho desses triângulos, mais preciso e próximo da realidade a simulação vai ser. Ok? Então, gerei essa malha. Agora a gente vai entrar naquele nosso objetivo e função da topologia. Aqui a gente tem 3 opções de objetivo. Então a gente pode ter como objetivo minimizar massa, objetivo pode ser melhorar a taxa entre rigidez e peso, que é um dos objetivos que a gente tem, ou minimizar o offset máximo, né, que acaba sendo a menor distância, né, de deslocamento possível. Aí, nesse caso a gente quer que a massa seja reduzida, mas mesmo assim a peça ainda continue com uma resistência mecânica boa. Então a gente vai trabalhar aqui com melhor taxa de rigidez peso. Então a gente tem aqui nosso objetivo. O que a gente tinha mais naquelas nossas funções básicas de uma otimização topológica? A gente tinha objetivos e restrições. Então as 3 restrições básicas que a gente tem no SolidWorks são uma proporção de massa, restrição de frequência e restrição de tensão ou fator de segurança. Então, aqui o que a gente vai dizer? Nesse caso, como é restrição de massa, qual que é a massa máxima que eu vou perder. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a massa tem que ser maior do que um valor determinado, que eu posso colocar ou o valor absoluto ou uma porcentagem. Então, eu posso reduzir a massa até 30% da massa atual. Essa é essa restrição. Segunda restrição que a gente vai colocar é o de resistência, que a gente vai utilizar o quê? A gente tinha visto lá que tem o fator de segurança. Então, a gente vai utilizar como fator de segurança. Nesse fator de segurança, a gente usa o critério de von Mises, que é o critério básico que a gente usa. Tá? Para materiais que são frágeis, a gente utiliza outros recursos, como critério de Coulomb ou critério de tensão normal máxima. São outros critérios. O de von Mises, que é o de energia de distorção, ele é utilizado para plásticos e metais. Ok? Então, nesse caso, a gente tinha colocado lá que o fator de segurança tinha que ser 2. Ok? Então, nesse caso, a gente conseguiu definir qual que são as restrições da análise de elementos finitos, qual que é o nosso estudo de otimização, né, que são as metas e restrições. A gente criou a malha, né, a gente, nesse caso, vai criar uma malha grossa, na verdade, e desse momento para frente é rodar esse estudo. Ali o que é a informação que vai aparecer é que a malha está grossa. Então os resultados não vão ser quanto se ele fosse uma malha super fina. Mas para gente, para agora, a gente pode trabalhar com essa malha grossa mesmo. É isso aí, pessoal. Então, após gastar algum tempo, é isso aí, pessoal. Após gastar algum tempo nesse cálculo, que demora bastante tempo, né, a gente tem como resultado alguns resultados mais factíveis, onde a gente tem em amarelo o que se deve manter e em azul escuro o que
é para remover, tá? Então, o que a gente consegue fazer? A gente pode fazer alguns cortes para fazer uma análise da geometria interna. Então, aqui, fazer um corte para vocês verem. Então, tem algumas regiões onde são marcadas para remover, tá? Então, além disso, o que a gente pode fazer? A gente pode definir o que é para remover e o que não é para remover, certo? E esse tipo de abordagem vai ser o quê? A gente vem aqui em editar definição, né, dentro dos resultados, e a gente vai ter dois critérios, ou o material mais pesado ou o material mais leve. Indo para o material mais leve, ele vai removendo aqueles pontos, gerando aquela nossa geometria. Se a gente ainda deixar mais leve ainda, ele vai remover até regiões que era para se manter. Tá? Então aqui a gente consegue ver como a malha estava bem grossa, a geometria interna ficou bem grosseira. Quanto mais fino for a malha, mais preciso vai ser nesse nosso cálculo. Tá? O que a gente pode fazer a partir disso? A gente pode criar a nossa geometria. Tá? Então, vem aqui e vou criar, né, ou calcular a malha que é suavizada. Então, indo lá na nossa configuração, voltando novamente, tenho calcular a malha suavizada. Então, tem por cálculo específico, olha lá, a gente tem uma geometria com uma malha já suavizada. Se você ainda mantiver uma quantidade de malha mais fina ainda, esse resultado fica melhor. Como a gente aplicou o esforço na face inteira, ele costuma manter a face. Então a gente pode ainda restringir que não seja removido algumas faces. Da mesma forma, a gente pode fazer com que a geometria evite alguns lugares para conseguir crescer. Então, tendo isso em vista, olha lá, posso exportar essa minha malha, né? Vou criar um arquivo de uma nova peça, tá? Então, indo lá em minha topologia, vou chamar aqui de peça 1, otimizado. Tá? Então, esse de topologia, nome da peça, olha lá, cantilever, que eu vou chamar só de 1. Tá? Nesse caso, eu posso exportar ele como sólido, como arquivos gráfico, que é o STL, de estereotopografia, ou como superfície. Nesse caso, eu vou deixar ele como sólido. Ok? Gero ele e vou exportar aquela nossa geometria. Ok? Após exportar, a gente consegue ver lá no arquivo recente já a nossa peça, né, que foi exportada. O que facilita para a gente bastante, porque até se você salvou sem saber qual era o caminho, né, você vai no arquivo recente e você consegue descobrir. Então olha lá, a gente tem a nossa peça com esse formato de peça, você consegue salvar como, né, então salvar como STL e mandar imprimir. Então, manda em STL e manda para impressão 3D. Muito bem, pessoal. Então, como resultado desse nosso estudo preliminar de otimização de topologia, a gente consegue ver que a partir do nosso estudo preliminar, a gente gerou um volume inicial. Com esse volume inicial,
que tinha 304 gramas, a gente acabou gerando uma primeira otimização de 114 gramas. Com aqueles incrementos laterais, aumentando o volume permitido, a gente gera um outro sólido que tem 263, mas com uma rigidez maior ainda que o primeiro estudo. Então é isso aí. Você aprendeu hoje sobre como realizar otimização de topologia, o que é uma otimização de topologia. Você aprendeu também o que pode implicar como objetivos e restrições. Espero que você tenha gostado muito desse material. E se você gostou desse vídeo e das informações apresentadas, compartilhe, dê o like, acompanhe em nossos canais, compartilhe para outros profissionais, amigos. Não esqueça que esse vídeo também está disponibilizado em nosso parceiro, no Pedro Lucas, canal PLTech. A gente está com uma parceria nessa série de manufatura avançada. Sempre tem coisa boa no canal deles e no nosso canal, sempre de forma complementar. Então, não deixe de acompanhar ambos os dois canais.